Glória a Deus. Abra ele no livro de Gênesis. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos, capítulo 1, capítulo 1. Pedir uma aguinha. Capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Lembrando, nós estamos numa série de mensagens. O nome da nossa série é Em Reforma. Uma série de mensagens alusivas à Reforma Protestante. A mensagem é alusiva à palavra, né? Mas nós entendemos que Deus utilizou esse momento da história. Nós acreditamos na providência de Deus e que Deus demonstrou, através da sua providência, que Ele cuida da igreja, que Ele mantém essa igreja e que Ele é o chefe desta igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Amém? Então nós humildemente, nós reconhecemos isso e estamos então fazendo essa série de mensagens, estudando as nossas raízes. Nós somos uma igreja protestante, nós viemos, vamos dizer assim, da Reforma Protestante. Por isso que nós estamos fazendo nesse mês de outubro, dia 31 de outubro de 1517, foi o dia que iniciou-se a Reforma Protestante. Então, nós no mês de outubro, a gente gosta de pensar naquilo que Deus fez e os ensinamentos que aquela época trouxeram e até hoje estão presentes na nossa realidade. Tanto que a mensagem de hoje é a Reforma Protestante e o seu legado para o mundo. Obrigado. Hoje então nós vamos meditar a Reforma Protestante e o seu legado para o mundo. Vamos ler então Gênesis. Vamos ler o primeiro versículo. Diz o texto: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora pula para o versículo 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito. Preste atenção. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora vai para o versículo 4 do capítulo 2. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora pula para o versículo 15, do 15 ao 20. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore
do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Só mais o 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. O 22. E da costela que havia tirado do homem o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus santo, bendito, grande, poderoso, eis aqui a tua santa e bendita palavra. Neste momento, ó Deus, pedimos que o teu Espírito Santo tenha compaixão das nossas vidas, tenha compaixão da minha vida, use a minha vida para abençoar a tua igreja. Apesar de mim, apesar da minha fraqueza, da minha insuficiência, eu clamo a ti pelo teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo opere neste momento para que a tua palavra entre em nossos corações e que possamos ser edificados e abençoados pelo teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aí, agora sim. Irmãos, hoje falaremos sobre os impactos da reforma protestante em várias áreas da vida em sociedade. A gente costuma falar o legado da reforma protestante. Então, só para lembrar, na mensagem passada, nós falamos do contexto ali da reforma e o seu principal objetivo. E aí, nós falamos, né, como que foi esse início da reforma protestante, com Martim Lutero afixando 95 teses na catedral, na capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. E nós falamos então que houve várias reformas, na verdade, né? E esse movimento inicialmente religioso, vamos dizer assim, estritamente religioso, porque Lutero começou falando da doutrina da salvação. Lembra que nós batemos bastante nessa tecla na semana passada, como que era a doutrina da salvação na visão católica e como que foi aquilo que Lutero começou a estudar e começou a estudar a Bíblia e começou a ver, opa, tem algo errado. E aí lembra que a gente falou que na doutrina católica, ela é uma doutrina muito complexa, um sistema de salvação muito complexo, cheio de teoria, os documentos da Igreja Católica tem muitas páginas, é muita coisa. E eles acabam se enrolando porque, no final das contas, a salvação é feita por Deus e pelo homem, na visão católica. Foi isso que causou, vamos dizer assim, isso que fomentou para que pessoas se rebelassem contra esse ensinamento e quisessem trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então, e aí, lembra que nós falamos dos 5 solas da reforma, os 5 somente. A palavra sola em latim significa somente. Então, a reforma teve esse lema, um dos lemas da reforma, os pilares, vamos dizer assim, o lema da reforma é outro, mas os pilares da reforma, né? Sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria e sola Escritura. Os 5 solas da reforma. O que é isso? Eles entendiam que não é Deus e o homem, né? Não é um sinergismo. Lembra que nós falamos essa palavra meio complexa? Uma sinergia, né? Deus e o homem. A salvação não é assim, é Deus. A salvação é somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. E nós não precisamos das mediações, da tradição, de outros estudos, nós precisamos só da Escritura, somente da Escritura. E nós precisamos somente
de Cristo. Gente, então era uma crença antibíblica, vamos dizer assim, que pairava a espiritualidade da época. E aí, Martim Lutero, usado por Deus, vamos dizer assim, afixa na Catedral de Wittenberg 95 teses e então dá início a um movimento chamado Reforma Protestante. Inicialmente, a gente acha que foi somente um movimento religioso, mas não. E o principal ponto da nossa mensagem hoje, gente, eu quero que vocês gravem isso, muito importante para entender a nossa mensagem de hoje. O principal ensinamento que eu pretendo refletir com vocês hoje aqui. A partir de uma visão correta da salvação da Bíblia, começa a surgir uma visão correta da vida inteira. Preste atenção. Quando a gente interpreta a Bíblia corretamente e aplica ela na nossa vida, a nossa vida é transformada e a gente começa a aplicar isso na nossa vida em sociedade. Essa visão correta da Bíblia, ela influencia a sociedade. Então, por isso que nós falamos aqui que nós não estamos... Lembra que no início do culto eu falei que a gente está numa adoração cósmica? Nós estamos participando de algo grandioso, gente. Nós não estamos aqui meramente, individualmente, cuidando da nossa fé. Não, nós estamos participando da glória de Deus. Nós somos participantes da criação de Deus, do projeto de Deus. Então, é muito importante que você entenda isso. No momento em que nós lemos a Bíblia, a interpretamos corretamente, aplicamos na nossa vida, e isso impacta na sociedade. Então, basicamente a Reforma Protestante foi um retorno ao Evangelho bíblico, a uma visão bíblica do Evangelho, um retorno ao acesso à Bíblia, porque vocês sabem, como nós falamos na semana passada, as pessoas comuns, os crentes comuns, não tinham acesso à Bíblia, não podiam ler a Bíblia na época. Então a Reforma Protestante trouxe democratização, trouxe acesso à Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para a língua comum da época. Então, houve um retorno ao estudo bíblico das Escrituras, à interpretação bíblica das Escrituras. E como eu falei, gente, voltando a essa visão correta da salvação, que foi o que aconteceu na época, voltando a essa verdadeira espiritualidade, juntamente com isso veio bênçãos sobre a humanidade. Uma visão correta da religiosidade traz bênçãos para a humanidade. Eu vou bater bastante nessa tecla. Por isso nós falamos que a reforma deixou um legado para a humanidade. E o principal ponto então da nossa mensagem é que quando nós interpretamos corretamente a palavra de Deus, isso causa impacto não só na nossa vida, mas na vida em sociedade. Primeiro ponto que eu quero ressaltar que a Reforma Protestante, eu acho que um dos principais ensinamentos que a Reforma Protestante resgatou, a doutrina da criação. A doutrina da criação. Tudo importa. Como nós lemos aqui, o que Deus fez não é bom, é muito bom. Deus disse, é muito bom. Depois de haver feito a criação, tudo que Deus criou é muito bom. E um dos principais impactos da reforma no mundo inteiro é restabelecer essa doutrina da criação. Houve um resgate dessa doutrina, dessa crença. Mas o que é isso, Lucas? É simples, é a crença de que Deus criou todas as coisas. E não só Deus criou todas as coisas, como Ele está envolvido nessa criação. Deus não está ausente da criação. Por exemplo, tu pega a Revolução Francesa, os princípios lá do iluminismo, eles acreditavam em Deus, mas eles eram, vamos dizer assim, deístas. Eles acreditavam que Deus criou todas as coisas, mas Deus abandonou a criação. Agora a criação fica aí à mercê dos homens. E nós não somos assim. A reforma não foi assim. Ela resgatou não só que Deus criou todas as coisas, mas que Deus está envolvido na criação. A providência de Deus, a criação de Deus,
tudo foi criado por Deus e é sustentado por Deus. Então vamos lá, vamos nos aprofundar um pouco sobre essa doutrina da criação. A doutrina da criação, meus irmãos, não fala sobre onde viemos, ela fala de onde estamos, onde nós estamos. No princípio criou Deus, a gente crê que viemos lá daquela criação. Não, nós estamos hoje na criação de Deus, no mundo de Deus. Então a criação ela não fala só sobre quem somos, mas de quem somos. Se fomos criados por Deus, nós somos dele, pertencemos a ele. Somos criaturas de Deus, criados por Deus, pertencemos a ele. A doutrina da criação não é somente sobre o passado, é sobre o futuro. Se Deus criou todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Eu preciso entender o propósito disso. E isso me diz coisas para o futuro, como eu devo viver hoje. Nós não estamos perambulando em um planeta chamado Terra que surgiu do acaso. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. E moramos no mundo de Deus. Não é somente natureza, não é somente a mãe natureza, como falam. Não, é a criação de Deus. E isso é muito bom. A casa onde nós vivemos, a terra onde vivemos, é muito boa. E outra coisa muito mais importante ainda, aqui nós não estamos somente de passagem, nós costumamos falar, estamos aqui de passagem, depois vamos para outro lugar. Gente, não é bem assim. É verdade que a gente morre, e vai para Deus, mas é verdade que um dia Jesus retornará, e Ele não vai destruir essa terra e construir outro mundo. Ele vai renovar essa terra. Muito bom, o que Deus criou é muito bom, e se Deus destruir essa terra, Ele vai se contradizer a si mesmo. Não, Ele vai renovar essa terra. O céu será aqui. O que diz lá em Apocalipse, quando João disse, vi descer do céu a nova Jerusalém. A palavra Jerusalém, Yerushalayim, em hebraico, agora eu vou dar nojo com esse hebraico. Yerushalayim, que é Jerusalém em hebraico, ela é uma palavra no plural, seria a tradução mais correta, seria Jerusaléns. E aí fica uma questão, o que será que quer dizer? Pode muito bem se referir a isso. Nós temos hoje uma Jerusalém que está lá em Israel, mas também nós temos uma nova Jerusalém que desce do céu e vai ser estabelecida onde, irmãos? Aqui nesta terra. O céu será na terra. Como que será a vida no céu? A mesma coisa que aqui, só que não vai ter pecado. Às vezes as pessoas, esses dias eu vi um podcast, acho que foi aquele o Monarca, eu acho, falando, essa ideia de ir para o céu, nada a ver, o que eu vou fazer no céu, ficar cantando com os anjos. Gente, isso é uma visão distorcida. Esse céu meramente angelical. Não. A doutrina da criação também nos fala da renovação que Deus vai fazer aqui nessa terra. Deus criou o mundo e Ele quer se relacionar com esse mundo que Ele criou, com essa criação. Então, o que Jesus vem? Jesus vem reconciliar todas as coisas. Esse é um assunto muito interessante, eu adoro esse assunto, e nós precisamos estudar mais sobre isso. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque tem mais coisas. Mas, enfim, meus irmãos, a Terra, a criação de Deus, os planetas, as galáxias, tudo isso é muito bom. E não se esqueça, haverá uma nova era, haverá um novo momento, mas nós vamos viver aqui. Aqui é nosso lugar. Só que aqui será o céu. E a Reforma Protestante resgatou esse ensino. Aí pensa comigo, na época da Reforma, qual que era a verdadeira espiritualidade? Presta atenção. Parece que eu falando assim, Lucas, mas a gente já entende que Deus criou todas as coisas. Mas agora pensa na época da Reforma Protestante. Pensa na época, naquele contexto. Qual que era a verdadeira espiritualidade da época? Era sair da vida comum e ir para onde? Para os mosteiros.
E a palavra mosteiro, o que era um mosteiro? O mosteiro eram centros de estudos da época, vamos dizer assim. Lá que eles estudavam sobre a fé, lá onde viviam os monges, as freiras, enfim. E qual é o problema do mosteiro? O problema já está no nome, porque mosteiro significa monasterium, a palavra é grega ou latim, monasterium. Mono significa um, e terium ali é lugar para fazer algo. Então, monastério era um lugar para viver só. Então, o que acontecia? Tu quer ser espiritual? Na época, tu quer ser espiritual, tu quer ser abençoado por Deus? Vai para o mosteiro. Vai para o mosteiro, que lá tu vai viver só em função das coisas de Deus. Gente, o mosteiro, ele teve a sua importância histórica em manter a tradição. Beleza, tranquilo. Mas, naquele determinado momento, ele não serviu mais para a humanidade. A humanidade precisava de respostas mais palpáveis, respostas que viessem ao coração e que ajudassem eles a viver. Eles estavam passando por peste negra, recém tinha passado a peste negra, enfim, várias guerras, enfim. E o pessoal da igreja indo morar no mosteiro, se isolando. Essa era a espiritualidade da época. E a reforma, então, quebra esse padrão. A verdadeira espiritualidade não está em se isolar do mundo. A gente não entende dessa forma. A verdadeira espiritualidade, pelo contrário, é viver a nossa vida comum, a nossa casa, lá onde você mora, lá onde você toma o seu café todos os dias, onde você dorme, é lá que você vive a vida com Deus. No seu trabalho comum. E você sabe que eu também trabalho, né? Não trabalho só na igreja, você sabe que eu também tenho a minha profissão, e é lá que nós vivemos a vida cristã, é lá fora, no mundo, onde nós somos luz do mundo, sal da terra. Viver com Deus na vida comum. Hoje parece que isso é mais tranquilo de se entender, mas imagina na época. E aí, gente, o principal ensinamento, então, fomos chamados para viver no mundo de Deus, porque Deus disse que a sua criação é muito boa. Somos chamados por Deus para viver nossa vida comum, reconhecendo que a criação é muito boa. Então, esse foi o primeiro ponto. A doutrina da criação foi resgatada na época da Reforma Protestante. Mas aí tem outro ponto muito interessante, o sacerdócio de todos os crentes. Que palavra é essa, Lucas? Palavra estranha. Sacerdócio de todos os crentes. Esse foi um ponto que a Reforma também restaurou. E o que é isso? O que é o sacerdócio de todos os crentes? Toda pessoa que entregou sua vida a Jesus, ela torna-se um sacerdote. Homens e mulheres, todos nós somos sacerdotes. O que significa isso, Lucas? Não entendi ainda. Cada cristão, pessoa que entregou a vida a Jesus, pessoa que reconheceu os seus pecados, entregou a vida a Jesus e quer viver uma nova vida com Deus, essa pessoa tem acesso livre à presença de Deus. Quando você pediu perdão pelos seus pecados, não fui eu aqui que de maneira papal declarei, estão perdoados os seus pecados. Não. Na hora da oração que você confessou os seus pecados, Jesus te perdoa. Não tem mediação, não tem sacerdote. Eu não sou um sacerdote no sentido ritualístico do termo, como alguém que nos ajuda a acessar a Deus. Não, meus irmãos, isso não existe. E na época da Reforma isso existia muito. Os padres e os bispos da época funcionavam como se fossem mediadores entre Deus e os homens. Entre Deus e, né, até Jesus. Aí Jesus te levava até Deus. Como eu falei, é bem complexo o negócio católico lá. Então, meus irmãos, a oração do pastor não é mais poderosa do que a oração do crente. Eu não preciso de ninguém para fazer mediação entre eu e Deus. Quando eu oro para Deus, quando eu peço perdão para Deus, Deus me ouve através de Cristo, através de Jesus. E isso é muito importante que a Reforma resgatou. Eu não vou até Deus sozinho. A mediação é de Jesus. Eu oro a Deus mediado por Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso, Jesus me leva até Deus. Eu recebo a Jesus na minha vida, Jesus me leva até Deus.
Então, nós não precisamos nos isolar do mundo, viver sozinho para buscar a Deus. Você deve buscar a Deus vivendo a vida comum. E aí, assim, ó, só para ilustrar ainda mais essa questão do sacerdócio de todos os crentes, da doutrina da criação, esse negócio de viver a vida comum. Olha a história do sapateiro e Lutero. Eu já contei essa história aqui. Existe escrito nos livros que chegou um rapaz para falar com Lutero e ele era sapateiro. E aí ele chegou para Lutero e disse assim: Lutero, é o seguinte, eu quero buscar mais a Deus, eu quero ser cheio de Deus. Ele era meio pentecostal, aí ele queria buscar a Deus, eu quero buscar a Deus. O que eu tenho que fazer? Tipo assim, vou para o mosteiro? Vou com os monges? E aí Lutero olha para ele e diz assim: peraí, o que tu faz hoje? Eu sou sapateiro, mas eu tenho que largar isso, né? Não, calma aí, tu é sapateiro? Sim, sou sapateiro. Tu quer louvar a Deus com a tua vida? Quero. Então tu faz o seguinte, faz um bom sapato, faz o melhor sapato que tu puder e vende a um preço justo. O que isso significa, gente? Isso significa que todo e qualquer serviço, a gente costuma falar, o trabalho secular, né? Tudo bem, não é um trabalho religioso, é diferente do religioso, beleza, correto? Mas não é um trabalho que não é abençoado por Deus. Quando eu estou lá na escola trabalhando, eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão lá. Eu estou em missão. Eu estou em missão lá. E preste atenção, claro que eu vou usar todas as oportunidades que eu tiver para pregar o evangelho, claro, mas primeiramente Deus me colocou lá naquela escola para ser um bom professor, para ensinar aquela gurizada. Claro, ser sal e luz, sempre na medida do possível a gente prega a palavra, claro, isso nos acompanha em qualquer momento. Mas, gente, a reforma protestante resgatou o sacerdócio de todos os crentes. E olha só, eu falei aqui que a gente vai até Deus, tipo, eu oro a Jesus, né? Jesus faz a mediação. Mas a reforma, ela nunca enfatizou essa questão de individualidade. Eles sempre, há nos escritos dos reformadores, que nós somos sacerdotes uns dos outros. Há sempre a ênfase bíblica do uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros. Então a coletividade, ela faz parte disso. Eu vou até Deus, vamos dizer assim, sozinho, sim, mas eu tenho que estar em comunhão com a igreja de Jesus, eu tenho que estar em comunhão com as pessoas. Então, eu necessito dos meus irmãos, eu necessito da comunidade. Somos sacerdotes uns dos outros. Irmãos, e relembrando o que nós lemos no texto, vocês viram que ali, antes da queda, antes do pecado, Deus já mandou Adão proteger e cultivar o jardim. Deus trouxe os animais para que Adão nomeasse-os. Isso é muito interessante. É isso que os reformadores entenderam. Cara, trabalhar é uma bênção. Trabalhar não é um fardo, não é um peso, que nem a doutrina católica tinha propagado até então. Lembra que eu falei? A vida abençoada era viver no mosteiro. Pessoas comuns que trabalhavam, não, isso aí você não tá, paga a indulgência lá que tu é salvo, mas tu não tem muito valor não. Então a reforma resgatou esse sentido da vida. Hoje nós podemos viver a vida com a vida encharcada de sentidos. Nós podemos ver Jesus, a glória de Deus, a graça de Deus a todo momento. Então, irmãos, a doutrina da criação, o sacerdócio de todos os crentes foi uma bênção que a reforma protestante resgatou. E hoje nós vivemos nessas doutrinas. Aí agora vamos falar de coisas mais específicas assim que abençoaram a humanidade. Vamos falar de educação. Olha só, o resgate da doutrina da criação também trouxe bênçãos para a educação. Como eu falei, Deus trouxe os animais para que Adão nomeasse-os. Isso era um trabalho. Isso é Adão usar suas faculdades mentais, o seu aparato cognitivo dado por Deus, criado por Deus, que era muito bom, para cultivar. Está vendo como se encaixa? Para cultivar. Da mesma forma, os reformadores pensavam o seguinte,
eu tenho que usar o aparato que Deus me deu, essa estrutura biológica que Deus me deu, esse cérebro, essa voz, tudo isso tem que ser usado para glorificar Deus. Então a gente deve usar isso também para abençoar a sociedade, a vida em sociedade. E aí o que Lutero, agora falando especificamente de Lutero, Lutero democratizou o acesso à educação. Lutero inventou escolas. O que ele pensou? O que ele fez primeiro? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, né? Porque na época, lembrando, a Bíblia só era lida em latim. Então Lutero pega e traduz a Bíblia para o alemão. Não, o povo tem que ler. O povo tem que ler a Bíblia. Sacerdócio de todos os crentes. Eu não preciso chegar até Deus mediado por um homem. Eu mesmo posso ler a palavra de Deus e ser abençoado por Deus. A gente fala bastante aqui na igreja sobre devocional, né? Devocional, o pessoal precisa ligar para o pastor e dizer, pastor, eu fiz devocional, confirma aí a bênção aí. Não, faz o teu devocional, é tu e Deus, meu irmão. Tu e Deus. Jesus falou, entra no teu quarto e ora em secreto. Então, beleza, o pessoal tem que ler a Bíblia, mas aí Lutero, o que Lutero pensou? Para aí, mas ninguém sabe ler. A educação era somente para as elites na época. Lutero, inspirado por Deus, inspirado por essa visão da criação, do sacerdócio de todos os crentes, o que ele teve a ideia? Gente, vamos fazer uma instituição financiada com dinheiro público, onde as pessoas possam levar os seus filhos para que eles aprendam a ler, para que eles possam, então, ler a Bíblia. Gente, a primeira escola financiada com dinheiro público veio da Reforma Protestante. Primeira escola, pode pesquisar, pode ir lá ver lá, no Google. Ah, não, agora é o ChatGPT, né? Então, Lutero criou escolas. E hoje, não tem escolas até hoje? Os nossos filhos não vão para a escola? É ou não é um legado da Reforma Protestante? Essa nós podemos afirmar sem sombra de dúvida. Um legado da Reforma Protestante. Tudo bem que as escolas muitas vezes, né, têm essa questão da doutrinação e tal, mas aí o problema é nós que não estamos sabendo usar a escola ou cobrar uma escola como deveria ser. Mas o princípio geral a gente desfruta, né? Quase todos aqui têm os seus filhos, a não ser aqueles que fazem educação domiciliar, todos têm os seus filhos na escola. Acho que não tem ninguém aqui, né? Então, gente, não é legal ter um estabelecimento gratuito que oferece ensinamento para os nossos filhos? É. Legado da Reforma Protestante. Mas tem mais. Na economia, a partir de uma visão correta da criação, do sacerdócio de todos os crentes, a Bíblia corretamente interpretada. Lembra que eu disse semana passada, no início da mensagem, eu falei que tinha algumas bênçãos da nossa vida hoje, né? Aí eu falei sobre educação, eu falei sobre relógios, nós já vamos falar sobre os relógios, mas eu falei também sobre cartão de crédito. Quem é que lembra que eu falei semana passada? Não é uma benção ter um cartão de crédito e tal. Gente, pois é. Na época da Reforma Protestante, juros, emprestar dinheiro a juros era considerado pecado pela Igreja Católica. Era pecado. A lei da usura. E Calvino, né? Calvino é uma segunda geração da Reforma Protestante, vamos dizer assim. Né? João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, ele também foi um adepto da Reforma, um grande reformador, um grande expoente da Reforma Protestante, um grande intérprete da Bíblia. E o que Calvino fez? Ele fez uma reinterpretação da lei da usura. Lei da usura é esse negócio de emprestar dinheiros a juro. Então ele chegou à conclusão que emprestar dinheiro a juro não é em si pecaminoso. O que é pecado, na visão de Calvino, é quando a gente empresta dinheiro a juro para um necessitado. O necessitado a gente não deve emprestar nada, a gente deve ajudar o necessitado. A gente não deve esgoelar mais o necessitado. Essa era a visão de Calvino. E aí o que aconteceu? O financiamento, então, passou a ser visto como algo bom. E algo que possibilitou o desenvolvimento das nações e geração de riqueza. Mas Calvino sempre alertou sobre a má utilização dos juros, né? Ou seja, sobre juros abusivos. Gente, isso é muito documentado, gente. Está lá em Genebra, as leis da época. Calvino sempre falou sobre juros abusivos também, mas, ao mesmo tempo, isso fez com que a riqueza e a prosperidade alcançasse mais países.
É um assunto bastante complexo, é verdade, mas, enfim, existe até alguns estudiosos não cristãos que atribuem até a Calvino como o pai do capitalismo, né? Mas esse é um assunto bem complexo, é verdade. Mas há um fato. O fato é o quê? Essa visão de Calvino impactou a economia da época. E até hoje a gente gosta de fazer uma prestaçãozinha, né? Então, se você está endividado, é culpa da reforma. Não, brincadeira. Gente, os financiamentos, eles foram um marco na história da humanidade. E isso possibilitou o desenvolvimento das nações. Gente, haveriam mais coisas para ser faladas. A reforma trouxe vários impactos. Por exemplo, outra coisa, a separação entre igreja e Estado. Você sabe que na época a Igreja Católica ela era um órgão político. Ela é que, por exemplo, se eu fosse um tipo de um coronel lá de um condado, de uma região, se eu não pagasse o dízimo para a Igreja Católica, ela não me protegia. Eu chegava lá no bispo e aí o bispo perguntou: e aí, tu vai ser católico? Eu digo: não. Então tá. E aí eles não protegiam e geralmente aconteciam roubos e furtos naqueles lugares. Era bem complicada a situação. E a reforma é que deu início a esse processo de separação entre igreja e Estado. Nós poderíamos até também falar sobre a laicidade do Estado. A laicidade do Estado, a reforma também contribuiu para ser desenvolvido. O que é a laicidade do Estado? É o fato do nosso Estado não priorizar, não endossar, não adotar nenhuma religião oficial. O nosso Estado, por exemplo, o Estado do Brasil, é um Estado laico. O Estado laico não é a religião, não quer dizer que não tem religião, não. Ele quer dizer que ele não endossa nenhuma das religiões, mas ele preserva o direito de que todas as religiões existam. Lembra que eu falei dos relógios? Gente, de onde que vem a marca Rolex? Vem da Suíça. Vem de Genebra. Até nisso, a reforma protestante influenciou a fabricação de relógios, porque Calvino leu lá na Bíblia dele e dizia: ajude a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Não diz lá na Bíblia? Claro, hoje para nós é normal olhar a hora, né? O culto 9 horas, vou sair daqui, o culto termina 10h30. Olha essa noção de tempo que a gente tem. A gente almoça meio-dia. Agora imagina na época, gente, não ter acesso a relógios de pulso. Se não me falha a memória, era cada cidade, quando a cidade tinha dinheiro, ela construiu um relógio no mais alto lugar para que as pessoas vissem o relógio. Tem o relógio de Londres lá, que é um exemplo disso, né? Mas as pessoas não tinham acesso ao relógio. E aí, como é que era a vida naquela época? Acordava só, o despertador era o galo velho cantando, né? Então, até nisso, gente, até isso, a Suíça é famosa pelos seus relógios suíços. Até isso, até essa, por isso que eu falo que a Bíblia corretamente interpretada, ela traz bênçãos para a humanidade. Quem iniciou a fabricação em massa de relógios foram os cristãos, foram os reformadores. Olha que loucura. Irmãos, nós teríamos muito mais a falar nas artes, nas pinturas. Rembrandt, um holandês, a escola de Rembrandt, que fez um papel fundamental na arte, para revolucionar a arte. As músicas, Lutero compôs 33 hinos, se não me falha a memória. E há alguns relatos de que os hinos de Lutero, as canções que Lutero fazia, perverteram mais a Igreja Católica, a doutrina, bagunçaram, vamos dizer assim, perverter não, é uma palavra difícil, mas bagunçaram mais ainda a Igreja Católica por conta das canções de Lutero, porque o povo começava a cantar. Quando a gente canta, a gente não decora mais rápido. Então, até nisso, até na área da música, na área da arte, enfim, irmãos, a fé cristã, a nossa fé, a Bíblia, quando ela é corretamente interpretada e aplicada, ela gera impactos positivos na vida, em sociedade. Gente, assim como a gente sabe que houve muitas coisas negativas. Na própria reforma, houve guerra lá na Alemanha. A Guerra dos 30 anos foi uma guerra entre cristãos protestantes e católicos. Esses episódios são ruins? São. E esses episódios foram os momentos em que os homens não fizeram uma correta interpretação da Bíblia. As perseguições, as mortes que houveram, a gente não passa pano para isso, não. Eu estou falando aqui das coisas boas, mas também houve coisas ruins, mas essas falhas a gente atribui aos homens, ao pecado.
porque a gente vê que as bênçãos foi a correta interpretação do manual da vida, a palavra de Deus. Gente, para encerrar, então, eu gostaria de voltar ao início, a doutrina da criação. Gente, resgatar uma visão bíblica sobre a criação, então, trouxe inúmeros benefícios, mas, infelizmente, hoje, as nossas igrejas muitas vezes têm uma visão distorcida da criação de Deus. Os evangélicos brasileiros foram muito influenciados por aquela visão assim, ó, converta-se a Jesus, porque ele vai voltar. Te converte, tá, beleza, show de bola, eu tenho que me converter, glória a Deus. Jesus já vai voltar. O evangelicalismo brasileiro foi muito baseado nessa visão. Entrega a tua vida para Jesus, porque Jesus vai voltar. Beleza, eu entreguei a minha vida para Jesus, estou esperando a volta de Jesus, mas ele ainda não veio. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir para os mosteiros? Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós não vamos interagir com a criação que é muito boa? Não, meus irmãos, nós precisamos resgatar também essa visão da glória de Deus, da graça de Deus, do impacto da criação na minha vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar odiando essa realidade? Não, isso aqui, Deus vai destruir tudo isso aqui mesmo. Esse dia eu estava conversando com um irmão, que ele tinha exatamente essa visão. Para que trabalhar? Para que? Não, Deus vai destruir tudo mesmo, só esperar a volta de Jesus. Gente, só que aí a vida se torna um vazio, a vida não se torna uma vida para a glória de Deus. Não, isso é antibíblico. Nós ficarmos aqui achando que estamos sendo martirizados aqui somente nesta terra até Jesus voltar. Não, meus irmãos. Deus disse que a criação dele é muito boa. E isso deve nos levar a uma verdadeira espiritualidade. Muitas vezes não sabemos aproveitar a criação que Deus nos deu. Calvino falou, a criação é o teatro da glória de Deus. Não existe nada que não seja religioso em nossa vida, meu irmão. Tudo é religioso, tudo é para a glória de Deus. Ou eu faço coisas para a glória de Deus, ou eu faço coisas para a minha glória. E isso aí é pecado. Então tudo é para a glória de Deus. A arte é para a glória de Deus, o futebol é para a glória de Deus. Que isso? Deus não se mete em jogo, não é o que a gente ouve falar. Não, Lucas, aí não, Deus não se mete em jogo. Deus não é Senhor sobre tudo e todas as coisas? Abraham Kuyper, que foi um grande estadista holandês, um homem fenomenal que fez muitas coisas. Influenciado pelos ideais da reforma, ele criou a seguinte frase: não há 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo não possa dizer, é meu. Ou seja, tudo é de Deus. Então, carreira profissional, igreja e ministério, tudo para a glória de Deus. Se você tem dificuldades em perceber a glória de Deus na criação, Deus te chama hoje para você se aprofundar nesse tema, para você buscar mais isso. Lucas, mas eu não consigo, por exemplo, ver a glória de Deus no futebol. Não consigo entender isso, Lucas. Como assim? Deus não se mete em jogo? Gente, pensa o seguinte, tudo é religioso. Tudo que tu faz é religioso. Lembra que fala lá que tudo que não procede da fé é pecado? Então tudo que eu faço tem que ser por fé. Tem que ser para a glória de Deus. Então tudo é religioso. Ou é um pecado ou é uma bênção. Então, por exemplo, olhar futebol. Como é que eu faço para olhar futebol para a glória de Deus? Olhar futebol é pecado? Não posso dizer que é pecado. Então vamos lá, mas como que eu faço então? Será que Deus gosta de entretenimento? Sim, meus irmãos, Deus gosta de entretenimento. Deus criou um dia para descanso. Nós não lemos aqui que Deus descansou no 7º dia? Deus criou um dia para descanso. Deus criou a nossa estrutura para que nós também tenhamos momentos de lazer e entretenimento. Isso faz parte da nossa... Deus que nos criou assim. Então, eu começo pensando aí. Eu começo enxergando isso. Eu vou olhar o jogo do Grêmio, melhor time do mundo, diga-se de passagem. Tá feio a situação. Nem sei quando é, na tabela lá, nem sei onde é que o Grêmio está. Não, eu particularmente abandonei o futebol, meu time está muito ruim. Mas, meus irmãos,
primeiramente, eu entendo isso, tudo é de Deus. Aí eu olho para, por exemplo, o futebol. Deus deu condições ao ser humano para que o ser humano criasse algo como o futebol. Você já começa percebendo isso. E aí nós vemos que o futebol é o homem cultivando a criação, é até uma espécie de arte. Pega a música. Olha que benção que é a música, a gente gosta de música. A Bíblia fala de música. A música louva a Deus. Nós fomos criados com essa estrutura musical, a gente gosta de música, gente. Aí, mas vamos voltar no futebol. Pensa no jogo em si, quando há vitória, quando há derrota. Muitas vezes o futebol se parece à vida da gente, tem momentos que ganha uma taça, tem momentos que perde. Assim também é na vida. Pense em quantas pessoas são abençoadas com o futebol. Quantos jogadores famosos e, enfim, fazem projetos sociais e muitas vezes alcançam comunidades carentes através do futebol. Gente, se você pesquisar, às vezes a gente fica reclamando, os caras ganham dinheiro demais. Tá, tudo bem, aí tem a questão dos excessos, com certeza. Mas tem muita gente, irmãos, que faz projetos sociais e usa o futebol como veículo. Projetos até evangelísticos. A própria igreja muitas vezes usa isso, usa o futebol para fazer projetos evangelísticos. E está tudo certo, está tudo na glória e na bênção de Deus. Então, claro, o futebol tem os seus traços pecaminosos. Torcida organizada. Não vai participar de torcida organizada, meu irmão. Não vai criar pancadaria com a galera, não vai brigar com o futebol. Se tu começar a brigar por futebol, aí sim, aí tu está fazendo o futebol para ti, para a glória do homem. Pecado, isso é pecado. Ficar brigando com os outros por causa de futebol. Aí não. Mas olhar um futebol, se reunir com a família, olhar o teu time lá, não tem problema, não é pecaminoso. Isso pode ser feito para a glória de Deus. Gente, nós percebemos que o pecado ainda está presente na criação, então tudo está sujeito ao pecado, mas nós devemos ter uma posição de sal e luz diante de todas as coisas. Vamos pegar a música. Tem música boa? Tem muita música boa, tem muita música legal, mas tem muita música ruim também. Aí o que são as músicas ruins? Pecado, aí sim é pecado. Eu vou escutar música ruim, música imoral, música indecente? Posso escutar uma música indecente para a glória de Deus? Não, aí é pecado. Pecado. Funk é pecado? Eu acho que é. Eu acho que é. Gente, tem muita música ruim, e aí dessas músicas se afasta. Mas agora tem muita música boa, meus irmãos. E não precisa ser música gospel. Eu sempre me lembro de Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, no coração. É boa essa música? Claro que é, fala de amizade, fala de um aspecto verdadeiro da criação, foi Deus que colocou a amizade na criação, e essa música está falando disso. Glória a Deus, eu escuto música para a glória de Deus. Meus irmãos, para encerrar, 1 Coríntios 10, 31, não precisa abrir. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. A reforma protestante resgatou esses ensinamentos, de que a criação é muito boa. Ela está afetada pelo pecado? Sim. Ela está corrompida? Tá, sim. Mas em Jesus há um processo de retificação, há um processo, uma retífica, há um processo de restauração daquilo que foi corrompido pelo pecado. E hoje então nós temos a doutrina da criação, nós temos o sacerdócio de todos os crentes. Hoje nós temos bênçãos espalhadas no nosso dia a dia que a reforma protestante trouxe, uma visão correta da palavra de Deus sendo aplicada nas nossas vidas. Meus irmãos, que possamos viver para a honra e glória do Senhor. Gente, esse é um assunto que eu adoro conversar sobre esse assunto, sobre os impactos da nossa fé na vida, em sociedade, ao longo da história. Eu amo esse assunto, eu acho um assunto fantástico. Eu esqueci de citar aqui, mas há vários estudiosos que dizem que se não fosse a moral cristã, nunca nós teríamos feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Gente, quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós entendemos e interpretamos corretamente a Bíblia, aplicamos ela na nossa vida e vivemos assim para a glória de Deus, a sociedade é impactada. A sociedade vê a glória de Deus. A sociedade vê o sal da terra, a luz do mundo. Mas é claro, meus irmãos, não existe triunfalismo nisso. Não existe, nós vamos fazer tudo corretinho e nós vamos ser... Não, sempre nos projetos humanos há o pecado. A perfeição não está para agora. A perfeição virá quando Jesus voltar e renovar esta terra que nós moramos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa fazer você refletir sobre o impacto da tua fé, não tanto na tua vida quanto na vida em sociedade. E que você possa viver para a glória de Deus. Amém?